boa tarde, boa noite. Estamos aqui, sou Ricardo Edelstein, Fábio Bezerra. Hoje trouxemos o nosso convidado, o Dr. Rodrigo Dutra, também advogado. Tudo bom, doutor? Primeiro, obrigado por o senhor estar aqui com a gente. Você podia falar um pouco sobre o seu currículo? Olá, meu amigo. Muito obrigado. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Obrigado à equipe por ter feito o convite para participar aqui com vocês, para conversando sobre o comércio exterior com o público de vocês. Para mim é uma grande alegria, uma grande satisfação compartilhar, né, um pouco do conhecimento e do espaço. Meu nome é Rodrigo, eu sou advogado licenciado. À época que estava atuando na advocacia, trabalhei com questões relacionadas ao direito marítimo, portuário, regulatório, especialmente em relação às questões trabalhistas, cíveis e associativas de players do setor portuário. Então, questões relativas ao gestor de mão de obra, relações entre operadores portuários, relações de trabalho portuário avulso, foram questões que eu predominantemente trabalhei. E também com questões relativas às cobranças de sobreestadia de container, que é um dos temas que nós vamos discutir aqui, que foi o tema do livro que eu lancei recentemente, produto da minha dissertação de mestrado, aqui no mestrado em Direito da Universidade Federal do Estado do Maranhão. Eu sou mestre em Direito, instituições do Sistema de Justiça, sou especialista em Direito Contratual e Responsabilidade Civil, especialista em Direito Processual Civil e também estou me especializando, né, na área de Direito Marítimo e Portuário. Atualmente trabalho na assessoria jurídica da presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Fui assessor do Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Maranhão e acredito que esses são os principais pontos. Bacharel de Direito pela Universidade aqui do meu estado e acredito que são os principais pontos que eu posso colocar em termos de currículo para os colegas. É um prazer, mais uma vez, estar conversando com vocês. Obrigado, doutor, por o senhor ter colocado, né, o seu currículo. O colega parece ser bem acadêmico, tem um conhecimento muito sobre o assunto. Mas vamos lá, a polêmica, né? Primeiro, nós conhecemos o colega através do Instagram, né, do Dr. Frederico. Tivemos acesso ao seu livro. E, doutor, curto e grosso, o senhor entende que o demurrage, ele é lícito ou ele é ilícito? Acredito eu, amigo, que a cobrança de sobreestadia de container é uma cobrança lícita. É uma cobrança lícita que pode ser efetuada e que, inclusive, é muito oportuna que seja efetuada. Quando a gente discute e procura compreender a estrutura da cláusula de sobreestadia, que é a cláusula de demurrage de container, a gente verifica que ela tem um propósito, uma função econômica muito relevante, que é a função de dissuadir o inadimplemento relativo de uma obrigação acessória ao contrato de transporte marítimo, que é a obrigação de devolver a unidade de carga. Essa função jurídica, ela se alia a uma função econômica muito relevante, que é de trazer agilidade para o setor. E isso é muito oportuno que aconteça, porque as transações comerciais, elas precisam disso mesmo, de agilidade, de confiança, de que as pessoas cumpram com as suas obrigações mutuamente estabelecidas a contento, no tempo oportuno. Ou seja, dissuadir a mora em torno dessa obrigação acessória ao contrato é algo muito pertinente. A grande questão se dá no modo como é feito, ao incremento da execução específica da obrigação, que é exatamente o ponto central que motiva a cláusula. São esses os grandes pontos, no meu entender, penumbrosos relativos às cobranças de sobreestadia. Em torno da sua ilicitude por si só, é uma cláusula perfeitamente ilícita. Não, perfeito. Até porque eu entendo que também essa questão, né, essa penalidade, colocamos entre aspas, é porque você precisa devolver o equipamento. Só você um não minuto, consegue... por favor, deixa eu... tá bom. Ele falou em penalidade. Você concorda em penalidade, Rodrigo? Oi? O Ricardo falou em penalidade. Você concorda com a palavra penalidade? Olha, assim,
Aí a gente pode adiantar um pouco da discussão em torno da natureza jurídica da cobrança de sobreestadia, né? Só para o colega que eventualmente esteja ouvindo o que a gente está conversando e não saiba exatamente do que se trata, a gente está falando sobre a cobrança de sobreestadia de container, que basicamente é uma cobrança acessória do contrato de transporte marítimo. Quando o sujeito vai transportar por container e ele vai ocupar um container inteiro, o transportador marítimo ele não vai lá pegar todas as coisas que vão ser transportadas, colocar dentro do container e quando chegar no porto de destino ele vai tirar cada item um por um e devolver individualizado. Não. Isso pode dificultar até a vida do próprio importador ou do transportador. O que é que o transportador marítimo, ou do consignatário? O que é que o transportador marítimo faz? Ele entrega o container e diz assim, olha, vai lá, coloca as coisas lá dentro e me devolve no prazo certo. Esse prazo é chamado de free time. Se você não devolver no prazo certo, vai incidir uma cobrança escalonada diária de sobreestadia relativa ao tempo que você ficou a mais com o container, quando não deveria ficar. É sobre essa cobrança que nós estamos falando. Ela é muito oportuna que ocorra pela questão da agilidade econômica. Ora, não é interessante para ninguém que se envolve em logística de comércio exterior que falte container, porque os containers ficam na mão do consignatário ou do embarcador por tempo maior do que o devido. Contudo, é importante que se entenda que a função dessa cobrança é dissuadir o inadimplemento culposo e uma segunda função é prefixar as perdas e danos. Essa prefixação das perdas e danos é aquela indenização, aquela cobrança escalonada devida em razão do atraso. Essa cobrança é a grande discussão que se tem. Qual é o limite dessa cobrança? Essa cobrança ela pode se converter em uma cobrança tão grande, tão exacerbada, a ponto de se configurar uma efetiva punição do devedor, ou a cobrança em limites razoáveis já pode ser entendida como punição. Isso vai depender daquilo que as partes entendem oportuno, ou do sinalagma obrigacional daquele vínculo contratual específico. Posso emendar uma pergunta aí? Oi, pode sim, lógico, amigo. Tá. 99,9% das cobranças de demurrage são feitas com a obrigatoriedade do termo de despachante. E o despachante assina. Hoje, Rodrigo, essa exigência vem até na fatura pro forma da cotação do exterior, já com o valor e às vezes até já informando os valores. Então se criou uma indústria. E eu costumo chamar isso de enriquecimento ilícito dos maiores. Eu tenho aqui alguns cumprimentos de sentença e já divulguei para algumas empresas que pagaram de 4 a 5 milhões por ano para armadores. E continuam pagando, porque a gente não consegue frear esse contencioso. Você entendeu? Independente da prescrição, do formato. Agora, o que eu queria colocar, fazendo até uma regressão aí histórica, no passado você tinha 1 ano para fazer a cobrança do demurrage, que tinha prescrição. Então tinha que mandar aquele termo e a empresa recebia. Se ela não devolvesse, e aí com a evolução, o container hoje é o símbolo maior do comércio exterior. Agora, para mim, que sou despachante também, só existe o demurrage em razão da cláusula que o despachante anui, ele é obrigado a assinar. Se eu não assinar, eles fazem o bloqueio da carga, que também é outra coisa ilegal. Agora, eu estou te fazendo essa questão porque eu tive a oportunidade de participar no STJ da discussão do demurrage e chegou um momento lá que o ministro me cortou a palavra. Em razão de toda essa discussão que a gente está falando. Existem as correntes, né, de prescrição, a forma de indenização. Agora, nós não podemos avalizar, à luz do direito, algo que é imposto através de um termo. Nós estamos falando
de uma questão que você está falando da cláusula de demurrage, da oportunidade, de como deve ser feito ou não, da celeridade. Mas não podemos pacificar algo que é feito à força. E aí, vamos lá, Fabio, você está colocando... Não, pode falar, Ricardo. Não. Porque esse é importante, porque ele é o cientista Sim, aqui, ele sim. fez o livro, ele estudou muito, e não é possível a gente conviver com isso. Não, é que eu acho que assim, você está colocando uma situação de um caso específico, ou seja, a cobrança com base num instrumento, que é o termo de responsabilidade. Isso. Você tem vários outros instrumentos para se cobrar, entende? Quando você vai fazer uma cotação de frete, você já lá está discriminado o valor de free time que você tem, o valor de diária de demurrage que você vai pagar, né? Já quando você vai fazer o booking ali, você já tem essa informação. Então, o Rodrigo Esse falou é um do free documento. time. Não, sim, mas esse é um documento. Você tem os cartórios, a publicação das tabelas no cartório. A questão é da publicidade para o ato em si. Eu entendo, Fábio, o que você está querendo colocar, a questão do despachante ser obrigado a assinar o termo de responsabilidade, nas suas palavras, né? De novo, hoje você só consegue bloquear uma carga, né? Você sendo agente de carga um transportador marítimo, ausência de pagamento de frete, via original do BL, ou no caso de avaria grossa. São 3 casos específicos que você poderia reter a carga. Tirando esses casos, você não poderia reter essa carga. Então, se eventualmente o cliente ele se sentiu lesado, onde ele não tem a liberação da mercadoria, ele pode procurar o judiciário e fazer Então, agora, cientificamente, Rodrigo, pelo que você estudou do seu livro, o que você acha dessas duas colocações? Assim, o que acontece é que assim, o livro se propõe a pacificar discussões que são relativas à cobrança de sobreestadia, propondo um modelo jurídico decisório, que é a função da doutrina. É chegar, observar os interesses, as fontes, os modelos jurídicos relativos àquela controvérsia e assentar caminhos, traçar caminhos. É isso que, basicamente, o livro se propõe. Foram muitas discussões que foram postas, mas vamos lá, vamos tentar começar do começo mesmo. A fonte da obrigação da cobrança de sobreestadia é uma fonte contratual, é o contrato de transporte marítimo. Ou, eventualmente, um termo de responsabilidade em apartado. Não há nada de ilícito nisso. A cobrança ela pode ser feita com base em termo de responsabilidade, desde que o termo de responsabilidade não inove as obrigações do consignatário e do embarcador em relação aos riscos que poderiam ser ponderados pelas partes no momento da constituição da avença principal, que é o contrato de transporte marítimo, cuja sorte a disciplina acessória, a cobrança de sobreestadia, segue. Portanto, segue aquela determinação posta na própria resolução número 62 de 2021 da ANTAC. As cobranças de sobreestadia têm que ser firmadas e informadas ao usuário antes do seu consentimento ao contrato de transporte e antes do chamado booking note, né, da emissão do booking note, ou seja, antes da reserva de praça do espaço, né, na embarcação. A fonte da obrigação jamais pode ser o costume, que isso seria, no direito brasileiro, ampliar excessivamente e ilegalmente a eficácia dos costumes em relação à constituição de obrigações. E é o que está acontecendo. A obrigação de cobrar sobreestadia não se ampara nos costumes do comércio, porque os costumes não têm a aptidão de constituir obrigações de per si. Eles dependem da incorporação nas fontes de direito brasileiros, no caso da fonte negocial. Então, falamos sobre a fonte, falamos sobre o momento oportuno dessa cláusula estar disposta. Questão de dever de informação. Uma das questões que foi colocada na Dever obra de informação. é a maneira como se costuma Né? informar o usuário do transporte marítimo acerca da obrigação de cobrar sobreestadias. Essa informação tem que ser prévia à constituição do vínculo, tem que ser assentida, ainda que por adesão, mas por um consentimento
livre e devidamente esclarecido. Nesse sentido, não adianta, no meu entender, o transportador marítimo informar que existem tabelas em tabelionatos de notas informando o valor de sobreestadia. Porque a fonte não é costumeira, a fonte é negocial. Perfeito. E se não há uma disposição expressa no contrato em torno da obrigação, essa obrigação inexiste, porque ela não foi objeto de ponderação livre e esclarecida entre as partes. Nesse caso, eventuais perdas e danos do transportador não podem ser reclamadas a título de sobreestadia de container. Perfeito. Mas tem que ser perdas e danos ordinárias. Aquela que você entra no judiciário e diz, olha, o inadimplemento culposo da contraparte me gerou prejuízos, foram esses, estão provados, quero ser indenizado. É o regime indenizatório comum que se segue nessas situações. No caso, para que o regime indenizatório das cobranças de sobreestadia tenha vigência, eficácia naquela relação jurídica em específico, é necessário que ele tenha o devido assento na fonte negocial e na ponderação das partes. No meu entender, normalmente, pelos próprios processos que foram analisados e tudo mais, normalmente o argumento em torno do cumprimento de deveres de informação baseados em disponibilização de preços em tabelionato de notas ou no site do transportador, em geral, serve para dissimular o incumprimento do dever de informação efetivo, livre, esclarecido, aquele que é objeto de ponderação efetiva dos contratantes nas suas situações negociais. Os contratantes precisam nutrir entre si, e é importante que se entenda uma efetiva relação de confiança. Não é de convergência de interesses, é de confiança. Porque sem confiança não há tráfego econômico. Ambientes econômicos inseguros, em que as partes não podem nutrir uma efetiva confiança naquilo que se deposita nas suas respectivas palavras empenhadas, dissuade, na verdade, um ambiente desse dissuade o desenvolvimento econômico. E é tudo que não se quer num setor tão importante, em termos de logística, em termos de desenvolvimento, e em termos de soberania ao país, como o setor marítimo, portuário, regulatório, que é aquele que nós estamos discutindo aqui. Doutor, então no meu entender, são talvez esses os principais pontos em torno das discussões que os colegas colocaram. Tá, doutor, então vamos lá. Então o colega entende que, eventualmente, se você fosse fazer uma cobrança de demurrage com base na tabela, né, do cartório, você não deveria ser o demurrage em si, e sim uma perdas e danos, correto? Ordinário. Não, na verdade, o que eu acredito é, se os valores de sobreestadia e a existência da obrigação não foram objeto de ponderação do usuário do transporte marítimo no momento de constituição do vínculo, essa cláusula não foi estabelecida entre as partes. Logo, eventuais perdas e danos têm que seguir o regime indenizatório comum. Tá. O que significa que a informação da existência dessa suposta obrigação em tabelionato de notas não é suficiente para constituí-la naquele vínculo obrigacional. Mesmo se ela for mencionada no contrato de transporte ou eventualmente numa proposta? Olha, a menção tem que ser específica. Olha só, ela tem que ser objeto de efetiva ponderação. Se o consentimento foi livre e esclarecido e for demonstrado o cumprimento efetivo de deveres de informação, beleza. Mas se eu utilizo uma suposta menção lá em letras pequenininhas no canto, sem mencionar valores, sem mencionar sem informar o que está especificamente no cartório lá, assentado, enfim, se aquilo servir só para dissimular um incumprimento de deveres de informação, não tem como se considerar que o transportador marítimo cumpriu com o seu dever de informação para a contraparte e permitiu que, por meio de consentimento livre e esclarecido, a obrigação seja constituída. Não se pode. E aí se dá, o meu entendimento se dá com base nos deveres instrumentais da boa-fé. Uma obrigação não se constitui se o vínculo
se o vínculo não se dá pelo consentimento livre e esclarecido e uma suposta obrigação surge com base na malícia da contraparte. Isso vai depender muito de caso a caso. Eu não estou dizendo que em todo caso, o dever de informação não é prestado, mas que, eventualmente, inocorrendo um esclarecimento prévio e efetivo do programa contratual, não pode a cobrança de sobreestadia pender em desfavor do usuário. É nesse sentido que eu estou colocando. Tá, então o colega acha que, por exemplo, temos um contrato, tem 30 laudas, eu vou lá e assino esse contrato, né? Independente da minha instrução ou qualquer coisa que seja, não sou consumidor, tá? Não tenho a teoria final máxima, né? Não sou consumidor, não me enquadro como. Então eu vou lá e assino um contrato de 30 laudas. Você acha que dá para se discutir questões desse contrato? Com certeza, porque o vínculo é de adesão. Tá. A dúvida favorece o aderente. É uma regra que se aplica a todo tipo de contrato. Uhum. A todo tipo de contrato. E detalhe, a obrigação de provar o programa contratual e a constituição do programa contratual é do transportador marítimo, porque isso é fato constitutivo do seu direito. Se o usuário, numa situação adversativa, questiona a existência do programa contratual, o cumprimento de deveres de informação, cumpre ao transportador marítimo demonstrar que os cumpriu. Isso não é uma regra, uma proteção desmedida. Na verdade, são regras ordinárias de distribuição de encargos probatórios. Eu concordo. Acho que o principal ponto é a transparência, é a publicidade. É você informar o que aquela pessoa está contratando e o quanto ela deve, né, se pagar de fato.